Bentornado, tifoso bianconero. Tchau, tifoseria bianconera. Hoje, dia 17 de março, eu vou aqui no Finestra falar um pouco sobre as declarações de alguns personagens no pós-jogo de ontem. Falou Mota, falou Giuntoli, falou Del Piero e hoje vai falar eu. Antes disso, sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus, JOFC São Paulo do Brasil, mais uma vez um grande abraço ao grande Alexandre. Não tem o Alexandre o Grande na história? Então, o grande Alexandre Franciulli, lá da Cantina 14 de Julho. E se você não for de São Paulo, quando vir para São Paulo, você gosta de culinária italiana, vá experimentar as massas da 14 de Julho. Isso eu garanto para vocês, tá bom? Grande abraço a todos eles lá do Bexiga. Hoje é uma data especialíssima, unificação da Itália, 1861. Estou aqui devidamente uniformizado em homenagem à velha bota e principalmente aniversário de Giovanni Trapattoni, completando 86 anos. Ele que foi técnico da Juventus no final dos anos, na metade dos anos 80, treinador do Platini, treinador do Scirea, treinador do Dino Zoff, do Paulo Rossi. O cara ganhou Champions, ganhou Mundial, enfim. Trapattoni que esteve lá na Inter, fez sucesso lá, mas enfim, é um ícone, né, de treinadores da Juventus. Porque o assunto hoje aqui é treinador. Ontem, quando eu estava ali na cantina, né, tentando me acalmar, e fiquei mais calmo, porque ali é um lugar espetacular, eu estava esperando a pronúncia do Giuntoli, né, do Mota, mas principalmente do Giuntoli. E eu falei, o Giuntoli tinha que aparecer, ele tinha que colocar a cara, porque ele deve satisfações à torcida. Não é o Ferreiro que tem que falar, o presidente Ferreiro, não é o Scanavino que tem que falar. São pessoas da contabilidade que foram colocadas lá para ajustar as contas da Juventus. Nós já falamos sobre isso aqui no canal. No entanto, quem tem que aparecer para falar é o senhor Cristiano Giuntoli. É o mínimo, porque ele é o responsável do futebol. E como eu falei ontem, o diretor de futebol, ele não tem só a função de contratar os jogadores e montar um time, na montagem de um elenco. Ele tem responsabilidades como, por exemplo, gestir os problemas de vestiário do futebol. E a relação jogador com treinador, e ele mesmo, quando a coisa não está boa, principalmente se foi ele que trouxe o treinador, ele também tem que tomar suas decisões. Obviamente que acima dele está o John Malcolm. Aliás, onde está John Malcolm nesse momento? Uma chance para vocês. Vai ganhar um canole lá na 14 de julho. John Malcolm está no Brasil. Meus amigos, está no Brasil. Alô, John Malcolm. Estamos no fã-clube do Brasil. Se eu encontro o John Malcolm na rua, meus amigos. Enfim. Vamos lá. Del Piero falou, mas eu vou começar com as palavras. Não, vamos começar pelo Del Piero. O Del Piero falou que não existe, o que mais assustou ele é que não existe poder de reação nesse time, nem fisicamente falando, que o time, vamos lá, vamos jogar bola, muito menos mentalmente. Falou que não existe espírito de Juventus. Isso aí todo mundo já sabe, né, caro Del Piero? Mas quando ele fala que a parte mais séria é que você não vê reação nesse time, cai naquilo que a gente falou, que é um clube que está largado dentro de campo. E os jogadores não estão afim mais de seguir as ideias do Giuntoli. Não necessariamente que eles estão com ódio do Giuntoli, não, do Mota. Não necessariamente que eles querem de propósito derrubar o Mota porque não gostam dele, mas simplesmente perderam a confiança no trabalho do Mota. É nesse sentido, tá? Então, isso ficou muito claro. Eles não confiam mais. Se o Mota falar para chutar para a esquerda, eles vão chutar para a direita, porque eles não estão mais confiando no que diz o Mota, né? E o que diz o seu Giuntoli? Prestem muita atenção no que ele falou, porque eu vou opinar depois. Disse que o treinador está mantido, e as palavras dele foram bonitas, né? Nós vamos sair juntos dessa, eu e o Mota, né? Nessa hora é hora de mostrar união, de ficar junto. Muito bem. Ele falou isso, muito bonito. O Mota, por sua vez, disse que para ele seria muito fácil tomar a decisão de pedir demissão e que ele não gosta de coisas difíceis na vida. Muito bem, palavras muito bonitas. Mas na prática, o Thiago Mota
não mostra essa mesma intensidade, essa mesma vontade de afrontar um desafio. É só você ver o semblante dele nas partidas. Ele não mostra isso. Ele não mostra isso quando ele fala que não tem obsessão de vencer. Já que ele disse aí que é movido a desafios, que gosta de coisas difíceis. Na prática, ele não repete o que ele fala na teoria. E o Giuntoli, quando ele diz que está mantido o Mota no comando técnico, ele vai falar o quê? Ele vai chegar diante das câmeras e falar assim, ó, vou demitir ele daqui a pouco. Ele não vai falar isso nunca, nenhum diretor fala isso. Minha opinião, e mais que opinião, uma grande percepção. Essa declaração do Giuntoli, o treinador está mantido, para mim é a confirmação que o Mota cai no final da temporada, se não cair antes. Até porque, como eu informei a semana passada para vocês, e eu reafirmo, eu cravo, por que o Giuntoli entrou em contato com o Gasperini e com o Tudor? E que na semana passada entrou em contato com o Pioli? Por quê? A incógnita Mancini, que eu não tenho informação se foi mesmo contatado ou não, mas surgiu essas vozes. Por quê? E pelo pouco de tempo que eu acompanho a Juventus, eu sei que mudou diretoria, mudou presidente, mudaram-se jogadores, mas a Juventus tem uma linha de raciocínio que sempre foi a marca da família Agnelli. Tanto que vocês podem ver que quando troca presidente, mas a Juventus nunca troca treinador no meio da temporada. É uma linha de raciocínio. Essa declaração do Giuntoli, para mim, sabe como que meus ouvidos interpretaram? Final da temporada a gente vai mandar ele embora. Foi assim que eu interpretei quando o Giuntoli fala que o Mota está mantido. Se antes eu tinha quase certeza, eu tenho certeza que ele não fica. O ponto agora é saber se a gente vai ou não para a Champions e desse jeito vai ser muito difícil ir para a Champions. Muito difícil. Não pela questão de tabela, de estar longe a pontuação, mas cai naquilo que eu falei na sexta-feira, acho, no sábado. Se começar a abrir 5, 6 pontos, né? O Bologna encostou, o Bologna passou. O Bologna hoje tem a quarta colocação. Mas enquanto tiver lá 1, 2 pontos, ok. Se isso abrir para 5, 6 pontos, eu duvido que o Giuntoli fica. Mas o Mota fica. Isso a gente vai ter que esperar para ver. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Será que o próprio Cristiano Giuntoli pode não rodar no fim da temporada? Porque por mais que o Elkann tenha muito mais prioridade em olhar a Ferrari, por mais que ele não ligue tanto para o futebol, e por mais que ele mantenha sempre a ideia do trabalho a longo prazo, ele que é o proprietário, ele não perde dinheiro. E ele sabe os prejuízos financeiros de não ir para uma Champions. Ele já fez acho que foram 3 recapitalizações. Esse ano não vai ter recapitalização. É aí que eu quero chegar. Então, senhor Giuntoli, cuidado, hein? Porque ele pode não estar nem aí se o time classifica ou não para a Champions na parte esportiva, na parte de dor, de emoção de torcedor. Mas na parte do bolso ele vai se incomodar. Porque ele não vai fazer recapitalização. Cuidado, senhor Cristiano Giuntoli. Cuidado. Porque você também pode rodar no final da temporada se o John Melk entender que o prejuízo é além do esperado. Né? Então, resumindo, meus amigos, as palavras do Giuntoli não me convenceram em absolutamente nada. O treinador está mantido. É óbvio que ele ia falar isso. Pelo menos ele deu a cara. Ele apareceu. Eu não estou defendendo o Giuntoli, eu estou falando que o mínimo, por respeito aos torcedores,
é ele aparecer diante das câmeras e falar. Isso ele fez, ponto. Até aí, parabéns, foi digno, foi homem. Mas o que o senhor falou, para mim, entrou por aqui, saiu por aqui, reafirmar que vai sair juntos, todos unidos, né? E não acredito nisso. O que eu acho que pode acontecer para o ano que vem? Agora é um achismo do Mário, não é uma informação. De repente, não é que o Chiellini vem para trabalhar junto com o Giuntoli. De repente, o Chiellini pode vir para o lugar do Giuntoli. Cuidado, Giuntoli. Cuidado. É isso que eu penso. E como faz falta nesse momento a figura de uma bandeira da Juventus ali no vestiário. Porque ontem eu vi uma cena, eu acabei até esquecendo de falar no pós-jogo, quando eu estava na cantina. Jogador da Juventus machucado e o Thiago Motta não se deu conta. O Locatelli precisou ir até a beira do campo para fazer esse trâmite da substituição. O time está largado. Eu espero que o Giuntoli, o Motta e os jogadores se reúnam. Eu acho que isso vai acontecer, não é possível. Que eles se reúnam entre eles esses dias e conversem. Não é possível que não haja uma reunião dessas três partes, treinador, jogadores e diretor. Se reúnam e conversem como vão carregar esse time até o fim da temporada para reconquistar o quarto lugar. Sinceramente, eu espero que isso aconteça e tenho certeza que vai ter essa conversa entre eles. Então, depois da parada da FIFA, a gente tem um jogo contra o Gênova, em casa. Por falar nisso, teve um grupo de 5 ou 6 jogadores, torcedores, heróicos, não são dos ultras, né, que seriam os pseudo-organizados, que estiveram em Florença ontem, né? Parabéns para eles pela coragem, em todos os sentidos, né? Andar em Florença não é fácil com a camisa da Juventus e ter estômago para ver aquele espetáculo vergonhoso, enfim. E por ir contra a maioria da torcida que fez um protesto inteligente ontem. Eu sou daquele que tem que apoiar sempre, porque eu penso, sabe no quê? Eu penso nisso aqui, ó, no distintivo. Seja qual for o distintivo. É nisso que eu penso. Eu não penso nos jogadores, não penso na diretoria, não penso nada disso. Jogador, para mim, que eu estimava, não existem mais. Né? Então, eu penso nisso. E às vezes a gente tem que engolir jogadores porcarias que vestem a nossa camisa. E não venham me dizer, olha, é o que eu sempre falo, quando o jogador está na Juventus, não presta. Quando vai para um time menor e se destaca, aí o torcedor alguns torcedores, não todos, dão valor. É incoerência total. Eu sempre vou apoiar a instituição, o clube. Eu vou terminar o vídeo, né? Quem é o Finestra Bianconeira perto de um canal gigante? Aliás, não pedi para vocês ativarem o sino? Nunca é tarde, né? Ativem o sino e espalhe para os amigos, até porque no final do mês eu vou sortear uma personalizada aqui, ó, da Juventus, feita aqui pelo canal, com o seu sobrenome, bonitinho, e com a data de fundação da velha senhora, 1897. Vocês sabem que a padaria lá do Alexandre é de 1897? Pois é, apesar de ele ser torcedor do Napoli. Eu vou terminar falando o seguinte, falando em torcida, em torcedores corajosos, poderia aqui dizer um recadinho para Cazé TV, mas não vou usar isso como recado. Mas você que está vendo esse vídeo, que ficou até aqui, sinta-se um privilegiado pela informação que eu vou passar para vocês, questão cultural. O tal do mosaico que fizeram ontem, Juve M, 3 pontinhos, que a Cazé TV divulgou e disse, olha, futebol raiz. E aí, galera, o que vocês acharam dessa provocação para Juventus? Futebol raiz, futebol raiz. Não, Cazé TV, isso não é futebol raiz. Antes de soltar isso,
procure se informar o contexto. Se fosse uma simples provocação, faz parte. Os torcedores de todos os clubes na Itália cantam o nome do time e depois esse adjetivo mer. Ali existe um contexto, pessoalzinho da Casé TV. Um contexto histórico. Primeiro vocês precisam saber que na Itália, de alguns anos para cá, foi proibido, assim como aqui foi proibido os cantos homofóbicos, toda vez que um goleiro ia cobrar o tiro de meta, o torcedor rival de qualquer clube falava o nome do time e ficava ô merda! Foi proibido esse tipo de coro, sob a punição de portões fechados e multa. Mas não é aí que eu quero chegar. Fique sabendo, pessoal da Casé TV, que esse contexto, as pessoas que colocaram esse mosaico, que vocês acham que é raiz, os grupos organizados da Fiorentina que colocaram esse mosaico, são os mesmos que quando tem jogo contra a Juventus, vão com uma camisa, não vão com a camisa da Fiorentina, vão com uma camisa na cor violeta, escrito -39. Sabe o que significa isso? Eles estão comemorando a morte de 39 torcedores da Juventus. A famosa final que vocês não sabem, porque eu nunca vi vocês falarem sobre a final de Heysel, a final da Champions de 85, Juventus e Liverpool, quando a torcida do Liverpool, os hooligans, mataram mulheres e crianças. Eles não brigaram com os organizados da Juventus, eles foram covardes, eles foram para cima do setor que tinha mulher e criança. E nisso morreram 39 torcedores, dos quais 36 eram italianos. Um era francês, o outro era belga e o outro era austríaco, se eu não me engano. E aí a torcida do Juventus, quando chega essa data em maio, sempre coloca lá mais 39 no seu estádio, que são o quê? Fazendo uma referência a 39 anjos. E os torcedores da Fiorentina que fizeram essa alusão, por trás desse Juve merda, por trás disso, existe o discurso do ódio aos mortos de Heysel. Isso não é raiz, tá? Depois, quando acontecem certas coisas que eu vejo aqui na América do Sul, vocês vão a falar que as confederações locais não tomam providências. Cuidado. Informação é tudo na vida. Não tem nada de futebol raiz aí. E sim, um discurso de ódio comemorando a morte de 39 torcedores, tá bom? É só isso que eu queria falar. Like no Finestra, sempre Forza Juve. Fino alla fine, nos vemos amanhã ou depois. Se tiver alguma informação, alguma coisa diferente, a gente volta. Desculpa aí o tempo do vídeo, passou um pouco. A gente não para na data da FIFA. Vou falar um pouco do jogo da Itália, sem muita vontade, mas vou falar. Mas tem vídeo legal aí na parada. Tem vídeo imperdível, tá bom? Boa segunda-feira a todos e sempre Forza Juve, fino alla fine.